discussão. Aprovada a ata 062 de 27 de nove de 2016. Expedientes. Primeiro escreva a secretaria. Mais alguém quer se inscrever em expedientes? Então passo a palavra para a secretaria. Boa tarde também a todos. A gente tem algumas posses aqui de nossos conselheiros. São eles o professor Alexandre Tadeu Paulino, que vem como titular, e Rosana Amora Ascari, que vem como suplente, são representantes dos docentes do Centro de Educação Superior do Oeste. Nenhum dos dois hoje. Então fica postergada a posse. Temos do professor Jorge Gonçalves Cardoso como titular e a professora Elisa Henning como suplente, vem representando os docentes do CCT. A posse será dada na pessoa da suplente, a professora Elisa. Seja bem-vinda, professora. E temos a posse de Éder Goulart Monteiro como titular e Fernando Meira Júnior como suplente, representante dos técnicos universitários da FAEG. Nenhum dos dois até o momento. Esta representação já é a quarta reunião que a gente convoca para tomar posse e não comparece. De maneira que a gente vai, por analogia, aplicar o critério de falta para os conselheiros que têm mandato. No regimento do CONCEP e do CONSUNE, o conselheiro que é convocado não comparece e não justifica, ele perde o direito à posse. No regimento do CONSAD não tem esse dispositivo, mas a gente, por analogia, vai aplicar o critério de falta. Não faz sentido nós ficarmos convocando ad eternamente para a posse e os conselheiros não comparecem. Ainda de secretaria, a gente tem a comunicar o recebimento de justificativa de ausência de 4 conselheiros. Todos eles, todas as justificativas cientificam as ausências, porém não abonam as faltas, em razão das razões das faltas colidirem com o artigo 5º do Regimento Geral da UDESC, que é aquele que prioriza as reuniões em relação a qualquer outra atividade na UDESC, né, de extensão e administração. As justificativas são do conselheiro Gilberto Reck, do CAV, portanto, dos diretores, que comunica estar ele e o suplente envolvidos com a organização do primeiro concerto ao ar livre da Orquestra Sinfônica e Coral Municipal de Lages, a programação da direção de extensão do CAV. A outra justificativa é do conselheiro Paulo Edson de Lima, representante dos diretores do SEAV. Ele informa estar participando de pregão, na condição inclusive de pregoeiro e de presidente da comissão de licitação do SEAV. Informa também que o suplente, o Carlos Alberto Parte, já havia agendado compromisso para esta data, alegando que a reunião é extraordinária e colidiu com o compromisso já agendado. Infelizmente, o regimento não distingue a justificativa de ausência de reuniões ordinárias e extraordinárias, né? E temos do conselheiro Mário Ezequiel Augusto, representando o Centro CEPLAN, justifica a ausência dele e do suplente, sabe quem, por estarem participando de banca de monografia no centro. E por último, do conselheiro Cristian Alberto da Silveira, que é representante do chefe do departamento do SESC, que comunica que ele é suplente, que ele e o titular Alberto Lomo estão participando de avaliação em banca de TCC também do centro. Justificativa de ausência eram essas. A gente tem a informar que, posteriormente ao fechamento da pauta, nós tivemos o ingresso de 4 processos, que o senhor presidente, então, para não deixar para a próxima reunião, que só ocorrerá em 2017, distribuiu alguns para relator. Não são todos ele avocou para ele o relato em razão do prazo para encaminhamento a relator, seria um tanto complicado. Então, são eles os processos que eu vou submeter a conhecimento e depois o presidente colocará em votação e inclusão em pauta. O processo 18.560 é originário do gabinete do reitor, é a proposição de alteração da resolução 24/2009 do CONSUNE, quanto aos procedimentos de concessão de GDI. Esse processo, essa alteração foi aprovada ali referente pelo reitor, através da resolução 83/2016 CONSUNE. O outro processo é
é o processo 15.766/2016, interessado Márcio José Mantal. Esse é abertura de curso de especialização Lato Sensu em Engenharia de Software, no CEAB. O outro processo é o 13.322/2016, que solicita, nos termos do artigo 3 do decreto 1073/2012, nova autorização para formalização de cessão de servidor. E o outro processo é o 11.290/2016, que solicita assinatura e demais tramitação do primeiro tema aditivo ao convênio 154/2014, entre a UDESC e o município de Chapecó, referente à cedência de servidor municipal para o CEL. São esses os processos, eram essas as informações da Secretaria. Em discussão, a inclusão de pauta. Em votação, inclusão de pauta. Estão incluídos os 4 processos na pauta. Caiu no que é a ordem do dia. Obrigado. Começar a nossa ordem do dia. Processo 3730/2016. Interessada Heloísa Inês Gesser. Origem UDESC, Reitoria, Secretaria de Comunicação. Assunto: solicitação de não aplicação de ressarcimento de até 6 meses da conclusão de capacitação mestrado. Relator conselheiro Felipe Eugênio Quinch Gontijo. Adiado da sessão de 21/6/2016, em razão de diligência solicitada pelo relator. E adiado das sessões de 10/8/2016 e 27/9/2016, em razão de continuar em diligência. O relator se encontra. Esse processo aqui nós vamos solicitar que ele seja retirado de pauta e arquivado por perda de objeto, né? A pessoa pode pedir até 6 meses de não ressarcir. 6 meses já passaram, nesse tempo que ficou em diligência com a própria interessada, né? A secretaria chegou a oficiar a interessada que ela deveria responder a diligência, né? E ela não respondeu a diligência, então nós estamos tirando em pauta para arquivar, e a mesa vai fazer um expediente para o reitor, né? Uma vez que a interessada, durante esses 6 meses, ficou com o processo. Considero eu, na verdade, uma forma de protelar a decisão, então, para ela ser oficiada sobre isso, né? Que esse conselho ficou em 4 reuniões com este processo na pauta e nunca foi respondida a diligência pela servidora interessada no processo. Para Mauri? Esse processo não decorre a revelia, não vai já para o mídia para iniciar o processo de ressarcimento? Nós já começamos porque, de qualquer forma, mesmo que esse conselho tivesse decidido por dar 6 meses, os 6 meses já passaram. Então, já foi encaminhado para frente. Ok? Vou ter votação? Vai para frente? Então, está arquivado o processo. Processo 1896 de 2016, interessado Antônio Arnaldo de Souza. Origem, setor de contadoria e convênios de recursos externos. Assunto: preposição do primeiro termo aditivo ao convênio CAP, edital PROAP 2015, número 64/2015. Relator conselheiro José Carlos de Souza, adiado da sessão de 10/8/2016, a pedido do relator, que justificou necessidade de mais tempo para análise do processo. Adiado da sessão de 27/9/2026, em razão da ausência do relator na sessão. A palavra, relator. Suplente, obrigado. Boa tarde a todos. O processo, então, trata da proposição do primeiro termo aditivo ao convênio CAPES. Existe um relato que eu peço, um histórico que eu peço que seja pulado, né, da análise. Então, o processo trata da homologação da proposição de primeiro termo aditivo ao convênio CAPES, edital PROAP 2015, número 064. E por solicitação da CAPES, o referido termo aditivo inclui dispositivos do convênio 64/2015 com relação às obrigações gerais, do valor da dotação orçamentária, da liberação de recursos, da contratação com terceiros, do acompanhamento e da fiscalização, da prestação de contas pelo conveniente e da denúncia e rescisão do convênio. A proposição deste termo aditivo foi analisada pela procuradora da UDESC, senhora Juliana Lengler Michel,
que opinou favoravelmente à sua celebração. O magnífico reitor assinou o referido termo aditivo e enviou a CAPES. O extrato do termo aditivo foi publicado no Diário Oficial da União em 25 de 4 de 2016. Após a análise, entende este relator que não há qualquer impedimento à homologação do primeiro termo aditivo ao convênio CAPES, edital PROAP. Nesse sentido, conduz seu voto. E o voto do relator é favorável à homologação do termo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Favorável à em comissão. Aprovado por unanimidade. Estou deixando cair minha pauta o tempo todo. Vou botar o processo em cima. Obrigado. Processo 14.553/2016, interessado Marcelo Gomes Cardoso, origem, direção de pesquisa e pós-graduação do CCT, assunto, solicitação de inclusão de Marcelo Gomes Cardoso no Plano Institucional de Qualificação Técnica, PIQT, relatora conselheira Lisandra Correia Becker, adiado da sessão de 27 de 2016, em razão de diligência solicitada pela relatora. Vou falar. Boa tarde a todos. Histórico. Ele é bem curtinho, tá? Em 26 de agosto, o servidor Marcelo Gomes Cardoso solicitou inclusão no PIQT da UDESC. Em 1º de setembro, o pedido foi aprovado pela Pró-Reitoria de Planejamento. Em 14 de setembro, o processo foi recebido pela servidora Tatiane Amanda Sim, que é minha suplente, para análise e relato na última reunião do CONSAD. Após a análise, foi identificado que faltava a aprovação da COPTA no referido processo e ele foi enviado à reitoria para diligência. Em 23 de 9 de 2016, o processo retornou da diligência com a autorização da COPTA. Em 6 de 10, o processo retornou essa conselheira para relato na reunião do CONSAD. Análise. O processo está em conformidade com a Resolução 7 de 2008 do CONSUNE, que foi alterada pela Resolução 63 de 2016 também do CONSUNE, e o servidor atende a todas as exigências legais. Voto da relatora. Diante do exposto e considerando que todas as exigências legais foram atendidas, sou de parecer favorável à inclusão do nome do servidor Marcelo Gomes Cardoso no PIQT da UDESC, biênio 2016-2017, com vistas à possibilidade de ingresso no doutorado em administração, conforme especificações contidas nas folhas 1 desse processo. Obrigado. Em discussão. Conselheiro Leonardo Secchi. Eu só tenho uma dúvida com relação à origem, está ali com o CCT, o Departamento de Pós-Graduação. Eu também não entendi. Eu acho que foi na hora de... essa origem, na verdade. Eu acho que foi na hora de cadastrar no SGPE que ele deve ter feito alguma coisinha errada. Bem provável que seja uma questão de cadastro, não sei se ele trabalhava lá antes e talvez o nome dele esteja vinculado com essa origem e na hora de abrir o processo ele não se atentou em trocar a origem. Okay? Mais alguém queira discutir? Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Favoráveis com voto relator à permanência em comissão. Aprovado por unanimidade. Processo 7120/2016, interessado Paulo Sérgio de Moura Bastos, origem Direção Geral da ESAG, assunto solicitação de pagamento a servidores relativo ao contrato 095/2015 Proplan, resolução 052/2015 CONSAD, amparado pelo convênio DESC-ESAG-CAL 019/526/2015, projeto de desenvolvimento de planejamento estratégico do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, CAL-SC. Aprovado adquirido pelo reitor em 8 de 8 de 2016, através da resolução 58/2016 CONSUNE, relatora conselheira Marília dos Santos, adiado da sessão de 27 de 9, em razão de diligência solicitada pela relatora. Com a palavra. Boa tarde. Então, vamos para o histórico. Em 9 de maio de 2016, o professor Paulo Sérgio de Bastos encaminha ofício 00116 solicitando a emissão de resolução ad referendo para pagamento dos servidores relativo aos serviços prestados junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, CAL, anexando quadro constando dados do servidor, função do projeto, quantidade de horas, índice referencial, valor do piso de vencimento, valor da hora e valor total, indicando a fonte de recursos. Anexa a cópia do processo SGPE 19726/2015,
referente à aprovação e publicação em Diário Oficial do Contrato 04/2015, decorrente do processo de dispensa de licitação número 009/2015 e processo administrativo 14/2015, celebrado entre o CAL e o UDESC, cujo objeto é a concepção de projeto de desenvolvimento de planejamento estratégico organizacional do CAL, Santa Catarina, compreendendo 4 etapas. Primeira, lançamento, nivelamento e exposição das etapas do projeto. Segunda, sensibilização. Terceira, elaboração do planejamento estratégico. Quarta, implementação do planejamento e operacionalização dos projetos, apresentando o cronograma de atividade dentro das referidas etapas. Nas folhas 46 do processo consta declaração do coordenador técnico-administrativo do projeto, Paulo Sérgio M. Bastos, manifestando que os termos do contrato 04/2015 observam estritamente o disposto na resolução 026/2008 do CONSUNE, em especial no que tange ao artigo 6º, isto é, afirma que as atividades foram dispendidas em horários não coincidentes com as obrigações exercidas na UDESC-ESAG. Nas folhas 47 do processo, consta a declaração do servidor Clóvis Mate, da Coordenação de Remuneração do CRH UDESC, afirmando que o valor do PV equivale a 4,464 pago a servidor técnico universitário de serviço, enquadrado na classe sênior, nível A, multiplicado pelo valor do VRV em vigor, sendo hoje o valor do PV em R$ 1.145,87. Em 14 de junho de 2006, a Proplan realiza instrução técnica. Em 15 de junho de 2016, o secretário dos Conselhos Superiores devolve o processo ao magnífico reitor, realizando apontamentos. Em 28 de julho de 2016, o diretor-geral da ESAG encaminha ao magnífico reitor termo aditivo ao contrato 04/2015, o qual realizou alterações nas etapas do processo. As alterações representaram uma diminuição do valor originalmente contratado em 14%, sendo o valor atual do termo de contrato de R$ 38 mil. Em 8 de agosto de 2016, o magnífico reitor devolve o processo à Secretaria de Conselhos Superiores, solicitando a elaboração de resolução via ad referendo. Em 8 de setembro, sou designada relatora. Análise. O valor total do referido contrato administrativo, após alterações no termo aditivo firmado entre o UDESC e CAL, é de R$ 38 mil. Desse valor, o montante de R$ 15.543,90 é destinado à remuneração do servidor professor Nédio Amboni, referente às 77,72 horas dedicadas ao projeto. R$ 11.602,20 é destinado à remuneração do servidor técnico Paulo Sérgio de Moura Barros, referente às 58,31 horas destinadas ao projeto. R$ 6.993,90 é a remuneração do servidor professor Arnaldo José de Lima, referente às 34,97 horas destinadas ao projeto, sendo apenas R$ 3.800 destinados ao UDESC. Ou seja, 90% do valor do contrato administrativo 04/2015 foram pagos como remuneração dos servidores, e somente 10% efetivamente entrou no caixa da UDESC. Esse valor conceituado como taxa de administração. Em análise ao processo, verifiquei que não há nenhuma ilegalidade no contrato e termo aditivo efetuado entre o UDESC e CAL. Haja vista que a remuneração paga aos servidores pela elaboração do trabalho está de acordo com o previsto na Resolução 026/2008 do CONSAD, alterada pela Resolução 083/2011, que estabelece normas para pagamento de atividades executadas por servidores da UDESC, previsto no artigo 22 da Lei Complementar 345 de 2016. Todavia, observa-se que, nas duas instruções técnicas da Proplan, 067/2015 e 029/2016, constam a recomendação de que projetos dessa natureza, ao captarem recursos, deveriam respeitar a aplicação de no máximo 75% das receitas em despesas com pessoal, visando assim não influenciar no limite total da folha desta universidade, estabelecido no parágrafo 1º do artigo 11 da Lei Complementar 345/2016. Assim, tendo em vista que somente trata-se de recomendação e não obrigatoriedade, deixo aqui registrado minha sugestão para que a Proplan reavalie a Resolução
026/2008 e propõe a alteração da mesma a fim de que tal recomendação passe a ser vista como uma obrigatoriedade. Essa mudança irá garantir que a universidade realmente capte recurso externo e que 25% desse recurso captado fique efetivamente no caixa da universidade. Voto. Diante do exposto, sou de parecer favorável à aprovação do ad referendo do magnífico reitor, que aprova o pagamento aos servidores designados no processo para atender ao contrato 095/2015, resolução 052/2015, amparado pelo convênio UDESC-ESAG-CAL número 19726/2015. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permanecem em comissão, aprovado por unanimidade. Obrigado, Marília. Processo 15.931/2016. Origem, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Interessado, DESC. Assunto: proposta de alteração da Resolução 55/2009 com sobre o Programa de Professor Voluntário da Pós-Graduação DESC. Relator conselheiro, professor Carlos André de Lima Veiga. Não, Lima da Rosa. Vamos pular, vamos voltar para depois, que ele está ausente nesse momento. Processo 15.928/2016. Origem, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Interessado, DESC. Assunto: proposta de alteração da Resolução 100/2011 com SUNY, que dispõe sobre o estágio pós-doutoral do DESC. Relator conselheiro Daniel Pedro Wilman. Com a palavra. Boa tarde a todos. Histórico. Em 22/9/2016, a própria EPG encaminha a proposta de alteração da Resolução 100/2011 com SUNY para apreciação do magnífico reitor Marcos Tomasi através da CI 243/2016. Em 28/9, o magnífico reitor em exercício, Leandro Virtes, encaminha o processo a SECOM para providências. Em 3/10, o processo é encaminhado para apreciação e emissão de parecer do conselheiro Fabiano Ferreira de Andrade no âmbito do CONCEP. Em 28/10, o relator Fabiano Ferreira de Andrade emite parecer favorável à alteração da resolução em questão. Em 1º/11, o parecer do relator é aprovado por unanimidade do CONCEP. Em 7/11, o conselheiro Daniel Wilman é designado relator desse processo no âmbito do CONSAD. E em 9/11, esse relator recebe o processo para apreciação. Análise. O processo solicita 6 alterações no texto da Resolução 100/2011 e em seu anexo 1, a fim de simplificar os trâmites burocráticos e melhor alinhar-se com as normas da CAPES para a realização dos programas de pós-graduação stricto sensu. As modificações propostas foram discutidas e aprovadas pelo Comitê de Pós-Graduação da UDESC, composto pelos diretores de pesquisa e pós-graduação e pelos coordenadores dos programas stricto sensu. As alterações contidas nos parágrafos 1º, 2º e 5º têm por objetivo deixar claros os procedimentos para encaminhamento da solicitação de estágio pós-doutoral e os setores pelos quais o processo deve tramitar e ser registrado. Deixam claros também os procedimentos de como a declaração deve ser expedida pela direção de pesquisa após a aprovação do relatório final de estágio. A alteração do parágrafo 3º visa estabelecer um período de 3 a 24 meses para a realização do estágio, podendo haver renovações a critério da universidade, até o limite de 60 meses. Anteriormente, a duração mínima era de 6 meses e o limite máximo não era previsto. A alteração no parágrafo 4º libera a todos os pós-doutorandos, independentemente da condição de bolsista ou não, o direito à utilização dos serviços sociais e acadêmicos oferecido pela UDESC aos seus docentes. A alteração do anexo 1º propõe a retirada da necessidade de cumprimento da carga horária de 40 horas semanais para os estágios realizados na modalidade sem bolsa, mas deixa claro o compromisso de observar as regras do programa de pós-graduação e demais normas universitárias por parte do pós-doutorando. Tanto o solicitante como o relator do CONCEP sugerem a elaboração de uma nova resolução substitutiva em função das várias alterações sugeridas para os artigos supracitados. Por fim,
Não foi percebido nenhum impacto financeiro causado pelas alterações propostas para a Resolução 100/2011 do Consune. Voto do relator. Com base nas informações acima, sou de parecer favorável à alteração da Resolução 100/2011 Consune, que dispõe sobre o estágio pós-doutoral na UDESC. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permanecem em votação. Aprovado por unanimidade. Processo 13.899/2016, origem Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Interessado, UDESC. Assunto: alteração do Plano Institucional de Qualificação Docente, PIQD. Inclusão dos departamentos de Ciência da Computação e Engenharia Civil do CCT no PIQD 2016-2017. Relator conselheiro Alexandre Borges Paganos, com a palavra. Histórico. Então, em 26/8/2016, o diretor de pesquisa e pós-graduação do CCT, professor Sérgio Henrique Pezin, encaminha processo para a Coordenadoria de Pós-Graduação, solicitando a inclusão dos departamentos de Ciência da Computação e Engenharia Civil no plano de qualificação docente, referente ao biênio 2016-2017, conforme o processo SGPE 5097 de 2015. Em 29/8/2016, o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, professor Antônio Carlos Vargas, encaminha o processo para a Coordenadoria de Desenvolvimento Humano. No mesmo dia, a Coordenadoria de Capacitação e Qualificação da PROAD, Gisele Royer Bion, encaminha a comunicação interna para o secretário dos Conselhos Superiores, Murilo de Souza Carnim, visando o encaminhamento do processo para trâmite nas referidas instâncias. Em 1º de novembro de 2016, a solicitação objeto do processo é acolhida pelo CONCEP por meio da aprovação do parecer proferido pela relatora, a professora Icléia Silveira. Em 3/11/2016, a SECOM encaminha o processo a este relator para análise e emissão de parecer na reunião do Conselho de 17/11, que foi protelada para hoje. Na análise, então, conforme já apontado nos autos do processo, a presente solicitação advém da não inserção no PIQD 2016-2017, à época de sua elaboração, dos professores pertencentes aos departamentos de Ciência da Computação e Engenharia Civil do CCT. Ressalta-se que o processo referente ao PQD do CCT foi aprovado pelos respectivos departamentos e Conselho de Centro e encaminhado para o PPG em abril de 2015, sob o número 5097/2015. Nesse contexto, o Departamento de Ciência da Computação prevê a possibilidade de 2 afastamentos para doutoramento e 13 para pós-doutoramento, e o Departamento de Engenharia Civil, 1 doutoramento e 2 pós-doutoramentos, no biênio 2016-2017. Isso posto, cabe lembrar que, embora o parágrafo 2º do artigo 7º da Resolução 56/2010 do Consune estabeleça a possibilidade de contratação de professor substituto em um número que não ultrapasse o limite máximo de 10% do total de efetivos do centro, a Instrução Normativa número 6, de 31 de maio de 2016, veda a concessão de novas licenças, capacitação e sabática que impliquem em substituição do professor substituto por professor substituto, direta ou indiretamente, ou pagamento de hora extra, aos servidores da UDESC durante os semestres letivos 2016-2, 2017-1 e 2017-2. Então, considerando isso, o voto desse relator é favorável à inclusão dos nomes dos professores dos departamentos de Ciência da Computação e Engenharia Civil do Centro de Ciências Tecnológicas no PIQD para o biênio 2016-2017. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Só para lembrar, pessoal, a ata parou em algum lugar só para girar, porque daqui a pouco a gente termina a nossa pauta e a ata ainda não... Todo mundo que assinou. Quem está só para continuar passando.
Aprovação em tudo? Onde está? Agora começou a circular. Obrigado. Processo 7416-2016, interessada Bruna Regina Gonzaga Brito, origem setor de manutenção da reitoria, assunto solicitação da inclusão no PIQT vigente, prevendo afastamento para o mestrado ou doutorado no ano de 2017. Relatora conselheira Márcia Maria Paulette de Matê. Pode falar. Boa tarde a todos. Assunto: solicita inclusão no PIQT vigente, prevendo afastamento para doutorado no ano de 2017. Histórico: em data de 22 de nove de 2016, a servidora encaminha a CI, a Coordenação de Desenvolvimento Humano, CDH, solicitando inclusão no PIQT para cursar doutorado, com documentação anexa fornecida pela CRH para atender a Resolução 7 de 2008 com SUNE. Em 22 de nove de 2016, a CDH encaminha o processo para a COPTA da reitoria, que se manifesta favorável ao pleito da servidora. Em 6 de 10 de 2016, a COPTA da reitoria encaminha o processo à Secretaria dos Conselhos Superiores. Em 8 de 10 de 2016, fui designada como relatora do presente processo. Análise. O processo trata de inclusão do nome da servidora Bruna Regina Gonzaga Brito no PIQT biênio 2016-2017 para cursar doutorado. Após análise da documentação anexa, consideramos o que segue. A servidora atende todos os requisitos do artigo 5º da Resolução 7 de 2008 com SUNE, a saber, conclusão de estágio probatório até 16 de 10 de 2016, não possui afastamento para capacitação anterior, não terá direito à aposentadoria antes de cumprir o interstício mínimo de permanência e é concursada em regime de 40 horas, conforme comprovam os documentos anexados às folhas 3 a 6 do presente processo. Voto do relator. Com base no acima exposto, sou de parecer favorável à inclusão do nome da servidora Bruna Regina Gonzaga Brito no PIQT biênio 2016-2017 para cursar doutorado. Obrigado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado na unanimidade. Vamos para as inclusões de pauta, depois a gente volta para o item 5, se o relator chegar. Processo 18.560/2016, interessado o gabinete do reitor, assunto altera a resolução 024/2019 com SUNE, no tocante aos procedimentos para concessão da gratificação de dedicação integral, aprovado ad referendo pelo reitor através da resolução 083/2016 com SUNE. Eu irei relatar o processo. Histórico. Em 31 de 10 de 2016, o magnífico reitor da UDESC, Marcos Tomasi, encaminha a comunicação interna 285 de 2016, Reitoria e Gabinete, onde encaminha minutos de alteração da resolução 024 de 2019, no que tange aos procedimentos para a solicitação de gratificação de dedicação integral. Em 31 de 10 de 2016, o magnífico reitor da UDESC aprova a minuta ad referente dos Conselhos Superiores, uma vez que o período para a renovação da GDI se iniciaria no dia 1º de novembro. Análise. A gratificação de dedicação integral aos docentes da UDESC tem como base o artigo 14 da Lei Complementar 345 de 2016, que institui o plano de carreiras da UDESC. Este artigo, em seu parágrafo 1º, institui que as normas de concessão da GDI serão elaboradas pelo Conselho Universitário. Leio o parágrafo para conhecimento. As normas para a concessão de gratificação de dedicação integral, que trata o caput desse artigo, serão elaboradas pelo Conselho Universitário, sendo vedada a concessão a professor que não estiver uma progressão a cada 3 anos. Dessa forma, é competência dos Conselhos Superiores tal regulamentação. Como justificado pelo magnífico reitor, é projeto da gestão buscar desenvolver metodologias que facilitem, agilizem e simplifiquem em toda a execução das atividades meio finalísticas da universidade. Sabemos da importância de reduzir a burocracia,
para que as nossas atividades fluam melhor, sendo o papel desse Conselho de Administração regulamentar as atividades de maneira simples, segura e legal. Leio para vocês as alterações que foram feitas, né, que basicamente tirou a GDI do SGPE e passou para um novo sistema eletrônico, né, onde a gente confia mais como a pessoa assina e o que ela faz. As alterações acrescentam 2 incisos no primeiro artigo, né, que diz que o professor tem que ter obtido a progressão nos últimos 3 anos e tem que ter cumprido o seu PTI nos últimos 2 semestres. No artigo 3º, ela fala que a nova concessão da GDI será feita ao docente que obteve ao menos uma progressão nos últimos 3 anos e que declarar não possuir e não ter intenção de adquirir no período a ser concedido outro vínculo empregatício. Então, aqui, na verdade, a gente passa essa declaração colocada e foi mudado de inicial para nova, porque na resolução antiga falava concessão inicial, o que dava uma pequena confusão, porque o professor pode ficar um tempo sem e depois pedir de novo, e aí ela não é inicial, ela é uma nova. Então, para evitar a confusão do termo, virou nova em vez de inicial. Tá? Para os docentes que tiverem a primeira progressão concedida e cumprimento dos requisitos para obter a GDI, a percepção da mesma será devida retroativamente à data da primeira progressão por desempenho e dar-se após a homologação do reitor e publicação de diário oficial, desde que solicitado até 60 dias a partir da publicação da primeira progressão. Também foi acrescentado isso porque muitas vezes demorava para sair a portaria da progressão do professor, ele era prejudicado, né, e não recebia do período anterior. Então foi feito para o servidor não receber a menos, só se deu um prazo máximo para ele pedir, para não ficar ad eterno aquilo, depois virar um passivo muito grande caso ele não peça. Alteração do artigo 4º do caput. A renovação da GDI será feita ao docente que declarar não ter a intenção de adquirir no período aquisitivo ou vínculo empregatício, além da UDESC, devendo para isso solicitar no sistema SGDI da UDESC entre 1º e 20 de novembro, ano que termina o prazo da GDI. Então é como o sistema que muitos de vocês já usaram, na verdade já foi, facilitou bastante, não precisa incluir, não tem toda aquela questão que tinha de atualizar o software, dava bastante problema. Então isso acredito realmente que foi um ganho bem importante. O parágrafo 3º desse mesmo artigo, na verdade, ele faz só para a questão da nova, que aí na nova tem que ter um processo físico, porque tem que encaminhar algumas portarias iniciais, né? Publicação de portaria nova. As solicitações que não preencheram os requisitos expostos à resolução serão definidas pela pró-reitoria competente, né? Então a gente tirou o trabalho que todos os RHs faziam, então a gente reduziu o trabalho e só tem uma lista nas pró-reitorias de quem não teve progressão, de quem não cumpriu a GDI. Então, em vez de fazer várias conferências, a gente trocou por uma conferência só centralizada para diminuir os trabalhos. Se foi acrescentado um artigo que diz que o docente é responsável pela veracidade das informações fornecidas nas solicitações de concessões e nas renovações da garantia da dedicação integral. Então, em vez de assinar vários papéis, como ele entra com a sua senha, ele é responsável, ele tem fé pública do que ele está fazendo. Então, isso me permitiu diminuir essa burocracia. E a resolução entrou em vigor em 1º de novembro de 2016. Voto. Considerando a competência desses conselhos, considerando que o novo processo facilita, agiliza e simplifica a concessão da GDI de maneira segura e legal, voto pela homologação do lado de referendo do reitor. Em discussão? Eu só queria, assim, na verdade, fazer um elogio aí ao pessoal da CETI que trabalhou, acho que todo mundo que fez a renovação agora, foi uma renovação em 2 cliques. Então, assim, realmente, eu acho que todos os procedimentos da universidade deveriam andar para essa direção, né, professora Gabriela? E essa questão também da centralização da conferência do RH, aqui fica muito simples, quem conseguiu, quem não conseguiu, os motivos de que não conseguiu, mata a questão, qualquer pessoa pode pedir a reavaliação do seu pedido e tramitar normalmente, muito facilmente. Parabéns à CETIC e a equipe que fez a elaboração da proposta. Mais alguém queira discutir? Em votação, favoráveis permanecem em comissão, aprovados por unanimidade. Mais uma inclusão, tá, pessoal? As coisas chegaram bem em cima da hora no último, e aí, para não passar para ninguém, eu peguei todos os relatos para não deixar para o ano que vem, então vocês vão cansar um pouquinho de me ouvir agora, tá? Desculpe. Processo DESC 15.766/2016, interessado Márcio José Mantal. O assunto é abertura de curso de especialização lato sensu em engenharia de software do CEAB Ibirama para o início de 2017. Histórico.
Em 20 de nove de 2016, o processo foi aberto. Em 22 de nove de 2016, o processo foi aprovado pelo Departamento de Engenharia de Software. Em 23 de nove de 2016, o curso é aprovado em reunião do Conselho de Centro do SEAB. Em 10 de 10, a PROPG emite análise técnica 43 de 2016, diligenciando o processo ao centro. Em 14 de 10, o diretor de pesquisa do centro atende a diligência. Em 17 de 10, a PROPG emite nova análise técnica, entende que a solicitação atende a resolução 10 de 2012. Em 1º de 11 de 2016, o processo é aprovado no Conselho do CONCEP. Em 23 de 11, a PROPLAN emite instrução técnica 056 de 2016. Análise. De acordo com a informação constante da folha 5, o curso será oferecido pela UDESC no SEAB, sendo o mesmo oferecido sem ônus aos participantes. O curso já conta com a infraestrutura disponível, sendo uma sala de aula teórica e prática equipada com projetor multimídia, laboratório de informática, laboratório de engenharia de software, biblioteca, localizada nas mesmas dependências do centro, com os títulos suficientes para fazer. Segundo a informação constante nas folhas 70, e que os professores envolvidos com o curso, o docente é formado por 10 professores, cumprirão por no mínimo 12 horas aula na graduação, conforme prevê a Resolução 29, consune em seu artigo 3º, parágrafo 4º, que lê: para os cursos lato sensu, a carga horária alocada não poderá ser reduzida à carga horária mínima semanal de ensino prevista nesse artigo, com exceção de cursos que forem ministrados exclusivamente para servidores da UDESC, que não é o caso. Dessa forma, a alocação de carga horária de professor efetivo da UDESC no curso de especialização não altera a carga horária mínima das atividades de ensino, não gerando custo de professor substituto. Consta no processo a relação de disciplinas do curso com os respectivos membros do corpo docente do curso, em estudo com a informação dos professores envolvidos no projeto, cumprirão as 12 horas. Não consta no processo outras informações que permitam verificar a necessidade de recurso da UDESC para investimento ou custeio. No entanto, esse curso está sendo realizado pela 4ª vez, ele já foi feito 3 vezes e só está vindo para aprovação porque ele tem mudanças na grade curricular dele. Então, o que nos leva a crer que isso já está absorvido no custeio normal do centro. Dessa forma, após concluir a criação do curso de pós-graduação em Engenharia de Software, não implica impacto orçamentário e financeiro, conforme as informações disponíveis no presente processo, voto pela aprovação do curso de especialização lato sensu em Engenharia de Software do SEAB Ibirama. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação, favoráveis permanecem na comissão, aprovado. Vamos pro próximo. Processo 13.322/2016. Interessado é a UDESC. O detalhamento é uma autorização para cessão de uso de servidor da Prefeitura de Joinville para a UDESC. História. Em 26 de 6 de 2014, a UDESC firmou com a Prefeitura de Joinville com a finalidade de cessão de servidor, firmou o convênio, finalidade de cessão de servidor engenheiro. O termo de cessão tinha vigência de 2 anos até o período de 26 de 6 de 2016. Em 6 de 6 de 2016 é firmado um novo termo de cessão de uso com a Prefeitura Municipal de Joinville, prorrogando a cessão até 31 de 12 de 2016, final deste ano. Em 9 de 8 de 2016, o magnífico reitor da UDESC encaminha exposição de motivos 12 de 2016 ao governador do Estado de Santa Catarina, nos termos do decreto 1073 de 2012. Em 8 de 9 de 2016, o governador Santa Catarina autorizou a cessão e esse processo foi encaminhado para o CCT para as devidas providências e agora está vindo para a homologação desse conselho. Análise. O CCT, além de possuir diversas reformas em andamento, tem um prédio em fase inicial de construção. Além disso, o engenheiro auxilia a fiscalização do novo prédio de São Bento do Sul. Juntos, esses investimentos devem ultrapassar a casa dos 20 milhões de reais. Sabemos o quanto é importante a fiscalização da execução de obras, primando não só pela economia, mas sobretudo pela qualidade. No último concurso público realizado pela UDESC em 2015, foi contratado um engenheiro civil que ainda está se familiarizando com as atividades envolvidas em andamento das obras. Então ele entrou lá, ele pegou muita fiscalização no meio, então está se passando a questão, por isso que se resolveu deixar até o final do ano. Em virtude de não existir um engenheiro concursado em São Bento do Sul, ele também está ajudando nas novas locações de São Bento do Sul. Considerando que não existe previsão de novas contratações, o CCT verificou o interesse do engenheiro civil Theo Augusto Dinheiro Guardiano, servidor de carreira da Prefeitura Municipal, em permanecer por mais 6 meses, até 31 de 2016, no centro. O impacto financeiro da folha da UDESC com esta sessão de uso será de R$ 52.591,30.
Cabe salientar que esse custo já estava previsto na folha de pagamento da UDESC, porque ele já estava aqui nos 6 primeiros meses e já tinha essa previsão. Então, dentro de todos os números que a gente estava botando, a gente estava considerando que isso acontecesse. Uma vez que o servidor já estava na universidade, não representando novos custos não planejados. Dessa forma, voto pela aprovação do termo de cessão do servidor. Em discussão? Não. Não, na verdade é só para elogiar e parabenizar lá o trabalho do Saulo, do engenheiro Saulo, que é do CCP, que é esse que foi contratado no último concurso, e 2 dias por semana ele está lá em São Bento, acompanhando as obras, e a gente verifica que sem esse trabalho não tem como a gente garantir aí que o processo de construção saia do modo adequado, né, para a gente evitar surpresas lá. E o Theo, eu acho que é uma excelente aquisição aí para o CCT, esse trabalho que ele fez, a gente conhece parcialmente, mas o contato que a gente teve foi muito bom. Então, que bom, e tomara que possa prolongar ainda mais que nesse momento de obras aí importantes. Mais alguém queira discutir? Em votação, que concordam que permaneça em comissão, aprovado. É o último que eu vou relatar para mim. Mais um processo. Processo 11.290, interessada Marília dos Santos, detalhamento, solicitação de assinatura e demais tramitações do primeiro termo aditivo ao convênio 154/2014 entre o UDESC e o município de Chapecó, referente à cedência de servidores municipais para o CEL UDESC. História. Em 24 de nove de 2015, o CONSAD homologou o convênio 154/2014 entre o UDESC e a Prefeitura de Chapecó. Falo isso só para salientar que é um termo aditivo. Em 25 de 4 de 2016, o vice-reitor da UDESC, professor Leandro Svitz, encaminha o ofício 112 de 2016 ao prefeito de Chapecó, solicitando a prorrogação da sessão de servidores daquela prefeitura e a sessão de mais 3 servidores da mesma. Em 6 de 7 de 2016, a diretora de administração do Centro de Educação do Oeste, CEL, encaminha-se aí para o gabinete do reitor, solicitando a tramitação do termo aditivo ao convênio 154/2014. Em 11 de 7 de 2016, a Projur aprova o primeiro termo ao convênio. Em 22 de 8 de 2016, o magnífico reitor da UDESC encaminha a exposição de motivos número 13 de 2016 ao governador do Estado de Santa Catarina, nos termos do decreto 1073 de 2012. Em 17 de 11 de 2016, o governador do Estado de Santa Catarina autoriza a sessão. Análise. A Universidade do Estado de Santa Catarina firmou o aditivo ao termo do convênio 154/2014, buscando a prorrogação do prazo e incremento de mais 3 servidores do município de Chapecó para o UDESC. Atualmente, a Prefeitura Municipal de Chapecó cede para o UDESC 5 servidores, sendo 3 com ônus para o UDESC e 2 com ônus para o município. Não, desculpa, ao contrário. Não é isso mesmo. Perdão. Tal convênio é extremamente importante para o UDESC, uma vez que não há concurso público vigente para a chamada de novos técnicos administrativos. E é importante ressaltar que o CEL atualmente conta com apenas 22 técnicos efetivos para atender a crescente demanda do centro. Para as atividades do CEL, com sede administrativa em Chapecó, não sofram prejuízos, continua apoiando os cursos de enfermagem em Chapecó, zootecnia em Chapecó, mestrado de zootecnia em Chapecó, graduação de engenharia de alimentos em Pinhalzinho, graduação de engenharia química em Pinhalzinho, mestrado em ciência e tecnologia de alimentos em Pinhalzinho, agora foi aprovado o mestrado profissional em enfermagem em Chapecó também. A prorrogação do prazo é imprescindível. Também a gente tem que lembrar que ali em Chapecó eles têm uma complexidade de espaço, né? Eles têm 7 locais onde eles atuam. Em Chapecó tem uma unidade no centro, outra no bairro, eles têm mais uma fazenda. Pinhalzinho eles já tem mais 3 espaços que eles estão alugados, ocupando, então o que faz tu ter várias pessoas espalhadas, o que faz aumentar a necessidade de tu ter alguém pelo menos responsável em cada espaço, né? Então esse 22 já é pouco, mas para um centro tão complexo quanto o CEL é menos ainda, né? Pela complexidade que ele tem. Também devemos considerar que só no ano de 2016 o CEL contou com 2 exonerações de servidores técnicos do seu já reduzido quadro. O prazo firmado para o novo convênio é 31 de dezembro de 2018, sendo cedidos 8 servidores, 3 custos para a Prefeitura e 5 ônus para o UDESC. Dessa forma, o UDESC deverá arcar com um custo adicional de 3 servidores. O ônus total para o UDESC ao ano é de R$ 326 mil, sendo que o acréscimo para desses 3 novos servidores é de R$ 193 mil.
Considerando a necessidade extrema do centro, voto pela aprovação do termo de cessão dos servidores. Em discussão. Vai reclamar. Vai reclamar porque eu estava quieto. É o último, né? Tem que aproveitar. Se eu não perdi nada, talvez eu tenha perdido alguma coisa. A UDESC vai arcar com um custo de 3 funcionários, é isso? Mais 3. Mais 3. Pois é. Tem dinheiro mesmo ou não? A gente tem grana? A resposta é não, é óbvio. Que se assim eu tivesse, não seria 4,2 de reposição parcial das perdas. Não é isso? Temos. Então nós não temos grana. Sob extrema necessidade do centro, bom, o curso da Civil em Joinville está rodando com 50% dos professores permanentes e 50% dos professores substitutos. Um curso que praticamente fundou essa universidade. Pelo menos fundou o CCT. Entende? Assim, necessidade todo mundo tem. Eu duvido se eu passar o chapéu aqui, todo mundo não vai colocar um negócio, ó, estou precisando urgentemente. Entende? Isso é um problema, porque chegou ano que vem, né? Tá certo? Assim, historicamente esse conselho aqui tem discutido em torno de final de dezembro, final de novembro, dezembro, o dissídio do ano seguinte. É ou não é verdade? Ninguém falou nada disso, né? Vocês sabiam que o acumulado vai chegar em 22, né? Por aí, né? Vai ser dado alguma coisa? Talvez não. Mas a gente tem que fazer esses cortes. Não tem grana, não tem grana. Tá certo? Quer abrir um curso? Vai para a fila. Lembra? Tem que abrir edital para curso. Tem que entrar na fila. Não adianta vir maquiado com um novo curso. Etc, etc. A gente tem que cortar, pessoal. Porque nós estamos levando ferro, tá? Ou seja, se lascando com o salário. O ano que vem vai ter um acúmulo muito grande e nós não vamos repor isso daí. Nós temos que, esse conselho tem que cortar gastos absurdos. É importante, eu não tenho dúvida que não é, mas não tem. Eu não tenho dinheiro para comprar 5 barras de sabão, eu compro uma só. Certo? Tava com água. Obrigado. Em discussão, rodados 2 minutos. Marília, palavra. Só queria fazer um esclarecimento ao Conselho que o último concurso para técnicos foi em 2010, né? Nós estamos em 2016. Os cursos do CEL já existiam, com exceção dos mestrados que foram desenvolvidos aí até o momento. E o Matheus comentou no seu relato que só em 2016 a gente teve 2 exonerações. Se a gente contar de 2010 para 2016, a gente teve 5 exonerações. Então, esse custo já estava previsto no centro, né? Infelizmente, quando ocorre uma exoneração, a gente não consegue repor o servidor, porque nós não temos concurso em aberto. Então, para dar continuidade às atividades do centro, é imprescindível que a gente tenha pessoas, técnicos, para fazer esse trabalho, senão se torna inviável. A gente sabe que pagar horas administrativas para professores é bem mais caro do que a gente ter um convênio com a prefeitura e conseguir essa cedência desses servidores para atuarem dentro do centro. Obrigada. Obrigado, Marília. Rodada de minuto. Doutora Mauri. Estava escrito no 2 ainda. Desculpa, eu não vi. Então vai, pode ir no 2, desculpa. Não, na verdade, é só... Normalmente, quando
tem, tipo, ó, já acompanhei concurso para docente ou mesmo, às vezes para técnico, às vezes vem a questão do impacto e a gente tem, ó, quanto do orçamento tá? Será que tem esse cálculo até para a gente verificar e para responder ou não aquela pergunta do Pedro, né? Então, eu acho que seria interessante a gente, ó, só para ter noção, não, realmente, ó, dá ou não dá. E aí eu acho que seria melhor se tivesse esse comprometimento da folha. Quanto que esses 3 que são fundamentais lá, mas qual o comprometimento da folha? Então era só essa informação. Se tivesse, eu acho que ficaria melhor. Pedro e professor Mauri. Professor Mauri e depois professor Pedro. Boa tarde a todos e a todas. Eu só estou um pouco em dúvida porque qual é o critério que nós utilizamos para aprovar ou não essas contratações? Porque daí qualquer caso é um caso particular, entende? Então eu me sinto totalmente fragilizado na necessidade da demanda, então assim estaríamos abrindo para todos os outros centros as mesmas demandas, em reposição de funcionários que pediram demissão, que não é só lá, em outros. Então, sim, estou sensibilizado pela demanda, mas eu não tenho como base critérios. Se é para contenção de despesas, tem que ser linear e não a prova para um e não para outro. Então temos, eu acho, que discutir mais. Bom, eu acho que esses números que o outro falou ali, né, é importante, né? Só para dar uma contextualizada, são inúmeros exemplos, inúmeros casos, vocês sabem, provavelmente vocês devem ter os seus próprios. Há pouco tempo, 2 funcionários do centro técnicos administrativos saíram de lá e vieram para cá. Olha, só foi possível porque houve uma troca. Por exemplo, um funcionário que, se não me engano, do SESC foi para o CCT e um foi para lá. E tem funcionário, por exemplo, que saiu do nosso centro, chamado da reitoria, e estamos sem esse funcionário. Entende? Então, assim, professores, nosso PPC são 30, nós rodamos com 24. Já foram, pessoas se aposentou e tudo, até agora houve troca? Não houve. Por quê? Porque não pode fazer a contratação, não pode abrir concurso. Quer dizer, e agora? Te cabe alguns esclarecimentos até do porquê e alguns critérios. Primeiro eu gostaria de esclarecer que sobre esse servidor que a reitoria pediu à disposição, a reitoria já botou um servidor à disposição do CCT, a diretora administrativa pode depois confirmar a informação assim que foi possível, a gente já colocou, já está trabalhando lá. Existe uma diferença muito grande no caso do que acontece no CEL e lembra a todos também que a gente acabou de aprovar um termo muito parecido, só que era para um engenheiro em Joinville, né? O CEL é um centro que tem uma complexidade muito grande, tá? Ele iniciou em 3 cidades, né? Ele tem vários locais onde ele está colocado. Então imagina, você tem 2 cidades, por exemplo, você tem 2 secretarias acadêmicas, você tem 2 bibliotecas. Olha quanto retrabalho você tem. A gente tem 2 casos extremos na UDESC que a gente tem falta de servidores. Todo mundo tem falta, mas os 2 casos extremos para técnico são o SESP e o CEL, tá? O CEL pela toda a sua complexidade e o SESP porque nunca teve um concurso aberto, né, com a finalidade para o centro. Sempre foi as pessoas que a gente conseguiu permutar e mandar para lá. O CEL com 22 pessoas tem muito menos que vários centros aqui de Florianópolis. Eu acho que os centros aqui de Florianópolis podem, com o seu número de servidores, que alguns têm 40, 50, já acham que são poucos, já tem muito problema. FAED está na casa dos 30 e pouco, quase 40, já tem muito problema. Imagina tu estando em 4 cidades, porque tem a Fazenda também, com 22. Né? Também cabe salientar que a Prefeitura de Chapecó também está dando uma contrapartida, está contribuindo para o UDESC. 3 servidores nós não pagamos. Né? A Prefeitura paga e a gente não paga eles de volta. E tem feito essa sessão há muitos anos, desde que a gente esteve lá. Claro que a Prefeitura ela vai ter um limite até onde vai e por isso que a gente está pedindo mais 3 para Chapecó. Ah, Matheus, qual o critério? Vai se fazer em qualquer lugar? Não, não vai se fazer em qualquer lugar.
Claro que esse conselho vai sempre poder decidir, mas não é nossa intenção fazer isso sempre. É justamente por um caso extremo. Hoje, abrir um concurso, nós não teríamos como abrir. O professor Pedro Berteles falou muito bem que nós estamos muito próximos ao nosso limite da folha, né? Estamos sempre tentando fazer esforços de conseguir dar mais reajuste no VRV, dar maior uma reposição, estamos sempre trabalhando para isso. Só que, infelizmente, agora não dá para abrir concurso e vocês todos sabem por quê, apesar de todos precisarem, né? Então, a gente está numa situação muito complexa. Mas a fala do professor foi muito boa, quando o professor falou que tem que se cortar a parte que não precisa, né? A parte que está sobrando. E lá no céu não está sobrando. Eu posso dizer para vocês que lá, pela realidade do centro, realmente é fundamental isso. E é por isso que está sendo feito. E uma outra coisa bem importante, vai parecer até um pouco perverso da minha parte falar isso, mas é a forma mais barata que a gente tem para colocar 3 pessoas lá, tá? Porque por professor substituto a atividade administrativa seria mais cara e esses técnicos receberiam menos que os nossos técnicos receberiam, se a gente fosse contratar técnico nosso. Então, os salários da Prefeitura de Chapecó são mais baixos que o nosso e a gente só paga o que a Prefeitura paga para eles. Então, se a gente fosse realmente contratado, seria mais caro que isso. Então, é a atitude que a gente pode ter agora. Talvez não seja a forma mais ideal, mas é o que a gente consegue fazer agora. Já tinha feito as 3 rodadas? Já não. Então, vamos colocar em votação. Favoráveis com voto relator permanência em comissão. Aprovado com 3 votos contrários. Pedro Bertemes. Jorge Pazinho. E Maurício. 4 votos. O professor Carlos André já retornou. É o Floyd. Não, a gente já tinha da última vez, não deixou. Declaração de voto se pode fazer sim. Deixou o relato se ele não voltasse. Eu acho que na última reunião a gente não permitiu, vamos seguir o mesmo critério que a gente usou na última reunião. Tá? A gente deixa para a próxima. Então o processo está prejudicado. Processo 5 da pauta. Encerrada a pauta, escrevo para comunicações pessoais. Alguém quer se inscrever? Então, encerramos a nossa última reunião do ano. Muito obrigado a todos. Amigo,